Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1089. Hoje vamos narrar as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro jogo Palmeiras e Fluminense pela Série A. O Palmeiras está em primeiro colocado na Série A, com 63 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em terceiro lugar na Série A. Como visitante está em quinto lugar na Série A. Já o Fluminense está em sétimo colocado na Série A, com 53 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em primeiro lugar na Série A. Como visitante está em 18º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 4 vitórias do Fluminense. Segundo jogo Newcastle e Manchester United pela Premier League. O Newcastle está em sétimo colocado na Premier League, com 23 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em terceiro lugar na Premier League. Como visitante está em 15º lugar na Premier League. Já o Manchester United está em sexto colocado na Premier League, com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Como mandante está em oitavo lugar na Premier League. Como visitante está em quarto lugar na Premier League. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Newcastle, 3 empates e 8 vitórias do Manchester United. Terceiro jogo Corinthians Internacional pela Série A. O Corinthians está em 13º colocado na Série A, com 44 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 12º lugar na Série A. Como visitante está em 12º lugar na Série A. Já o Internacional está em 11º colocado na Série A, com 46 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 11º lugar na Série A. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Corinthians, 10 empates e 2 vitórias do Internacional. Quarto jogo Atlético Mineiro e São Paulo pela Série A. O Atlético está em quarto colocado na Série A, com 60 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em oitavo lugar na Série A. Como visitante está em terceiro lugar na Série A. Já o São Paulo está em 10º colocado na Série A, com 47 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar na Série A. Como visitante está em 19º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates e 3 vitórias do São Paulo. Quinto jogo Manchester City e Tottenham pela Premier League. O Manchester City está em segundo colocado na Premier League, com 29 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em quinto lugar na Premier League. Como visitante está em segundo lugar na Premier League. Já o Tottenham está em quinto colocado na Premier League, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em sétimo lugar na Premier League.
Como visitante está em primeiro lugar na Premier League. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Manchester City, nenhum empate e uma vitória do Tottenham. Sexto jogo Flamengo e Cuiabá pela Série A. O Flamengo está em segundo colocado na Série A, com 63 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em nono lugar na Série A. Como visitante está em primeiro lugar na Série A. Já o Cuiabá está em nono colocado na Série A, com 48 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 16º lugar na Série A. Como visitante está em segundo lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Flamengo, um empate e uma vitória do Cuiabá. Sétimo jogo América Mineiro e Bahia pela Série A. O América está em 20º colocado na Série A, com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série A. Como visitante está em 20º lugar na Série A. Já o Bahia está em 16º colocado na Série A, com 41 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 14º lugar na Série A. Como visitante está em 16º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do América Mineiro, 6 empates e 3 vitórias do Bahia. Oitavo jogo Napoli e Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. O Napoli está em 4º colocado no Campeonato Italiano, com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 16º lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Italiano. Já o Inter de Milão está em primeiro colocado no Campeonato Italiano, com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Napoli, 5 empates e 6 vitórias do Inter de Milão. Nono jogo Barcelona e Atlético Madrid pela La Liga. O Barcelona está em 4º colocado na La Liga, com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em segundo lugar na La Liga. Como visitante está em terceiro lugar na La Liga. Já o Atlético Madrid está em terceiro colocado na La Liga, com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Como mandante está em primeiro lugar na La Liga. Como visitante está em 5º lugar na La Liga. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Barcelona, 5 empates e 3 vitórias do Atlético Madrid. Décimo jogo Atlético Paranaense e Santos pela Série A. O Atlético está em 8º colocado na Série A, com 52 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 7º lugar na Série A. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Já o Santos está em 14º colocado na Série A, com 43 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Paranaense, 3 empates e 7 vitórias do Santos. 11º jogo Fortaleza e Goiás pela Série A. O Fortaleza está em 12º colocado na Série A, com 45 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série A. Como visitante está em 15º lugar na Série A. Já o Goiás está em 18º colocado na Série A, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 17º lugar na Série A.
Como visitante está em 13º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 2 vitórias do Goiás. 12º julga o Grêmio e Vasco da Gama pela Série A. O Grêmio está em 5º colocado na Série A, com 59 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 4º lugar na Série A. Como visitante está em 8º lugar na Série A. Já o Vasco da Gama está em 15º colocado na Série A, com 42 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Grêmio, 3 empates e 3 vitórias do Vasco da Gama. 13º julga o Bragantino e Coritiba pela Série A. O Bragantino está em 6º colocado na Série A, com 59 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 6º lugar na Série A. Como visitante está em 6º lugar na Série A. Já o Coritiba está em 19º colocado na Série A, com 29 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série A. Como visitante está em 17º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Bragantino, 2 empates e 3 vitórias do Coritiba. 14º julga o Botafogo e Cruzeiro pela Série A. O Botafogo está em 3º colocado na Série A, com 62 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 5º lugar na Série A. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Já o Cruzeiro está em 17º colocado na Série A, com 41 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 18º lugar na Série A. Como visitante está em 7º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Botafogo, 8 empates e 6 vitórias do Cruzeiro. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.